Observe as imagens a seguir, que mostram filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados. Tem gatos, porcos e morcegos. Em sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigo pequenos? A proximidade entre os filhotes ajuda a mantê-los aquecidos e aumenta a sensação de aconchego e conforto. Se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Sensação de frio, pois a proximidade entre eles reduz a transferência de calor de seus corpos para o ambiente. Caso um desses filhotes seja separado de suas mães e irmãos ainda pequeno, ele pode ser prejudicado? Explique sua resposta. Sim, pois os filhotes dependem dos cuidados das mães e do leite materno. Além disso, a transferência de calor entre o corpo da mãe e dos irmãos contribui para a sobrevivência dos filhotes. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre duas ou mais pessoas? Nas duas situações, ocorre transferência espontânea de calor do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Analise a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Assinale a resposta correta. Aquecer os pintinhos. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas, quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Faça um desenho que represente como as espigas de milho esfriaram. Lembre-se de fazer setas e uma legenda para explicar o seu desenho. Aí, no caso, o calor foi dissipado no ambiente. Tá bom? Vocês podem ter feito o desenho diferente desse aí, sem problema nenhum. Quando as espigas de milho pararam de esfriar, quando elas e o ambiente atingiram a mesma temperatura. Analise a temperatura dos corpos A e B em cada situação e, caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência. Na A, não tem transferência de calor porque os dois corpos estão com a mesma temperatura. Na B, há transferência de calor do corpo B para o corpo A. Na C, há transferência de calor do corpo A para o corpo B. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre, mas em seguida sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Por que o uso do termômetro é importante? Porque os termômetros indicam a temperatura exata e não sofrem interferências que podem afetar as sensações do corpo. O ato de colocar a mão na testa serve apenas para comparar a temperatura de duas pessoas.